Hoje é com alegria e satisfação receber uma visita do Navarro, um grande amigo nosso, um dos maiores, ele não vai gostar, mas eu vou falar. Eu considero um dos maiores conhecedores da doutrina espírita. Um dos dirigentes lá do Centro Espírita, Chico Xavier. Seja bem-vindo, fique à vontade, que a casa é nossa, tá, Navarro? Obrigado. É muito bom. Acho que só um pouquinho. É isso. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre motivo de alegria voltarmos ao semeador. É sempre preocupante voltarmos ao semeador, porque a generosidade das palavras do Lúcio nos deixam inibidos. São qualidades que não temos, que não merecemos, e palestrar na frente de um Lúcio Martinez não é fácil. Tenham isso em mente. Mas vamos tomar isso como provação e incentivo para o trabalho na seara de Jesus. Quando nós passamos em revista os 4 evangelhos, nós vamos encontrar a descrição de muitas coisas que Jesus executou aqui na terra, além, evidentemente, da sua mensagem, dos seus esclarecimentos. Nós vamos encontrar Jesus mexendo com as forças da natureza, quando ele anda sobre as águas, quase que poderíamos dizer, derrogando a lei da gravidade. Nós vamos ver Jesus acalmando os ventos, acalmando os mares, as tempestades. Os elementos naturais, físicos que compõem o planeta, Jesus os controla com muita tranquilidade. E quando Jesus faz isso, muita gente está vendo. Jesus faz essas coisas abertamente, muitas testemunhas. Mas Jesus faz mais. Jesus, entre aspas, do nada, produz 5.000, 6.000 pães e peixes para alimentar a multidão. Está manuseando os elementos que compõem a natureza, fatos absolutamente extraordinários e sempre com muita gente vendo. Mas Jesus fará mais. Jesus irá curar enfermidades de todo tipo. De todo tipo, desde uma simples febre, a sogra de Pedro, até tirar Lázaro do sepulcro depois de 3 dias. Jesus vai dar visão ao cego, voz ao mudo, audição ao surdo, ele devolverá os movimentos corporais aos paralíticos, ele recomporá as carnes dos leprosos. Enfim, Jesus curará todo tipo de doença e de todo jeito, sempre observado por muita gente. E é fácil entender isso. À época de Jesus, estima-se que nós vivíamos em média 30 anos. Adoecíamos com muita facilidade. E não havia remédios, não havia médicos, pronto-socorros, farmácias, hospitais. E aí aparece um ser que cura qualquer coisa, de qualquer jeito, tocando, sendo tocado, impondo as mãos, autorizando a cura, depositando a cura na fé alheia. Enfim, um homem extraordinário fazendo coisas absolutamente extraordinárias que nunca ninguém tinha feito até então e até os dias de hoje ninguém o repetiu. Jesus fará ainda mais. Jesus lidará com espíritos desencarnados que obsidiavam encarnados, que perseguiam encarnados, que subjugavam encarnados. E ele interromperá
o litígio, dizendo aos espíritos perturbadores, perseguidores, vingativos, para abandonar as vítimas e não tornes a entrar nele. Sempre com muita gente. Nós vamos encontrar ainda no Evangelho de Jesus, Jesus dizendo que as minhas obras dão testemunho de mim, diz ele. Ou seja, as obras que ele está fazendo e que os evangelistas vão trazer para nós, só podem ser feitas por um espírito de alta condição. Só podem ser feitas no nível em que ele fazia, com a frequência com que ele fazia, e Jesus deveria trabalhar muito. O Evangelho de São João, no seu finalzinho, diz que nem todos os livros da terra seriam suficientes para descreverem tudo aquilo que Jesus fez. Então, somente um espírito extremamente evoluído, um com o Pai, como ele mesmo define, seria capaz de fazer tantas coisas na frente de tanta gente. Ocorre que o Senhor Jesus vai anunciar no seu Evangelho que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele vai anunciar ainda no seu Evangelho, dando graças aos céus, que as verdades espirituais são reveladas aos simples, mas ficam escondidas dos sábios e dos inteligentes. Então, Jesus está se referindo que há um grau de entendimento e de maturidade espiritual para compreender as leis naturais, porque ele não fazia nada mais, nada menos do que aquilo que estava nas leis naturais. Há um grau de dificuldade que não permite, às vezes, que uma pessoa, mesmo vendo um Jesus fazer o que fez, não acredita nele. Não tem atenção voltada para as coisas do Espírito. Nesta linha que gostaríamos de abordar hoje, um grupo de fariseus se aproxima de Jesus e diz a ele: Mestre, se tu és aquele a quem estamos esperando, dê-nos um sinal definitivo para que creiamos. Só se descesse o céu à terra, porque Jesus já estava fazendo tudo aquilo a olhos vistos. E aquelas pessoas, aqueles fariseus que conheciam toda a lei e os profetas, não conseguiam interpretar Jesus, porque eles não aceitavam que o Salvador, o Libertador, viesse da pequenina Nazaré, da Judéia. Não. Mas Jesus então responde a eles: esta geração adúltera e má, pecadora, não terá outro sinal, uma vez que me pedem um sinal, não terá outro sinal senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Alguns estudiosos entendem que Jesus está se referindo aos 3 dias que ele haveria de passar no mundo dos mortos, depois da crucificação. Outros estudiosos pensam ao contrário. Jonas, quem é Jonas? Por que Jesus, o governador espiritual da terra, se refere a Jonas? E que sinal é esse? E que sinal é esse que aquela geração adúltera, pecadora, teria que ver para se modificar? É fácil entendermos quando a gente folheia o Velho Testamento, porque no Velho Testamento existe o livro de Jonas, um dos livros que compõem o Velho Testamento, e foi escrito entre 400 e 500 anos antes de Jesus. Especialistas dizem que o livro de Jonas é um livro sapiencial, ou seja, é um livro que nos é dado para que possamos adquirir com ele sabedoria, uma vez, segundo esses especialistas, que Jonas não existiu. É uma história contada para nos alertar, para nos fazer pensar. E é um livro muito interessante porque ele tem apenas 4 capítulos, ele é muito pequenininho. E seria bom, uma vez que vamos discutir algo aqui, passar em revista rapidamente a história de Jonas, que quando voltássemos para os nossos lares, pegássemos a nossa Bíblia Sagrada e
buscássemos o livro de Jonas e lêssemos os 4 capítulos, muito rapidamente faríamos isso. Vamos ao livro de Jonas, dando uma sintetizada, para não tomarmos muito o vosso tempo. Jonas é um judeu, portanto, ele faz parte do povo escolhido. Ele conhece toda a lei e os profetas. Ele convive com a ideia de que a salvação está à sua disposição por ser ele parte da comunidade divina, do povo escolhido. E logo nas primeiras linhas do primeiro capítulo, Deus aparece para Jonas e dá uma ordem a ele. Jonas, eu quero que você vá pregar a minha palavra em Nínive, a cidade pagã, porque tem chegado aos meus ouvidos as muitas iniquidades, atrocidades que têm sido cometidas em Nínive. E antes que eu destrua Nínive, quero lhes dar uma segunda chance, diz Deus. Isso contrapõe um pouco o Deus do Velho Testamento, que aparece como sendo um Deus rigoroso, que pune até na 3ª e na 4ª geração. É para nos fazer pensar, Deus está sempre dando uma nova chance. Poderíamos dizer, para nós mesmos que aqui estamos, que todos os dias, quando acordamos ainda encarnados, significa que temos nas mãos uma nova oportunidade de renovação dos nossos espíritos, de crescimento espiritual. Então Deus está todos os dias renovando a nossa vida, dando-nos uma oportunidade de convivência e de vivência no planeta Terra. Mas voltemos a Jonas. Jonas, é de se presumir, ele tem todas as condições de executar o que Deus está pedindo, senão Deus não pediria para ele algo que ele não pudesse fazer, que ele não tivesse competência. Então Jonas tem condições de fazê-lo e Deus está pedindo para que ele vá fazer. Mas Jonas, assim como nós todos aqui presentes, é portador de um atributo essencial ao espírito inteligente: o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, o poder de decisão. Vou, não vou cumprir, vou, não vou fazer, quando vou, de que jeito vou. E Jonas decide não ir pregar em Nínive, porque ele está contrariado com Deus. Ele acha que Deus está errado. Deus não tem que pedir isso para ele, membro do povo escolhido, pregar para pagão. Pagão não tem direito à palavra de Deus, entende Jonas. Mesmo porque, se ele pregar para pagãos e os pagãos se converterem, ele terá que repartir o paraíso ou o céu com os pagãos. E o paraíso, o céu, é só para o povo escolhido. Orgulho de raça, egoísmo de raça. Não vou pregar em Nínive, mas Jonas sabe que Deus vive junto com o povo escolhido, e se ele ficar ali junto com o povo escolhido, Deus vai vê-lo e vai cobrá-lo por não estar se preparando ou não ir a Nínive pregar. Então o que prefere fazer Jonas? Fugir da presença de Deus, comprando uma passagem no navio mercante, para se ausentar por um período. Depois eu volto, pensa ele provavelmente, não é? Estamos aqui interpretando para nosso entendimento. E eu volto, Deus já esqueceu o que mandou eu fazer e eu vou tocar minha vida, sem pregar em Nínive. Ele embarca então no navio mercante e esse navio zarpa em direção aos seus objetivos comerciais. E logo na primeira noite, uma tempestade avassaladora envolve o navio. O mar em fúria, os ventos em fúria, colocam em risco toda a embarcação. O desespero se dá a bordo. Os marujos, diz o texto, falam algo que nós temos falado ou temos escutado muito nos dias de hoje. Está lá no livro. Que será que fizemos para estarmos sendo castigados por essa tempestade? Mais ou menos como a gente fala, né? O que será que fiz na outra vida para estar passando por isso? E olha que temos escutado esta frase até de evangélicos. Temos escutado isso até de evangélicos. É natural, a lei de Deus está na nossa consciência e a reencarnação faz parte da lei de Deus. De vez em quando a nossa consciência dá um flash que ultrapassa toda a nossa cultura religiosa momentânea. Mas voltemos a Jonas. O desespero se dá e naquele corre-corre o capitão encontra Jonas
dormindo no porão do navio. Ele não tinha que trabalhar, ele pagou a passagem, então ele tinha direito tão somente a viajar. E Jonas está dormindo, o capitão e alguns marujos o acordam e dizem a ele: mas você está dormindo? Deveria estar pelo menos rezando pelo seu Deus para que acalmasse essa tempestade, para nossa segurança e salvação. Jonas, diante daquela dificuldade toda, daquela problemática, Jonas se entrega. Olha, essa tempestade é a ira de Deus que está me alcançando e envolvendo todos nós, por conta de eu ter desobedecido uma ordem dele. Eu não fiz o que ele me mandou e agora ele está me punindo e vocês estão envolvidos e por isso a tempestade. Se vocês me jogarem ao mar, ele não faria isso sozinho, seria suicídio. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade passa e vocês vão embora em segurança. Ato contínuo, Jonas ao mar. Jonas ao mar. E agora a situação ficou crítica, mais do que já estava. A tempestade passou e o navio foi embora, mas Jonas está flutuando no mar, à noite, no escuro. Raciocinemos. A tendência natural de nossas vidas é o progresso, é o alívio, é o crescimento. Essa é a tendência natural, a busca pela perfeição. Ocorre que às vezes a gente demora um pouquinho para acordar. Ocorre que às vezes a gente demora um pouquinho para fazer o que precisa ser feito, ou para deixar de fazer o que está sendo feito inadequadamente. E por isso, às vezes, aquilo que está um pouco ruim pode dar uma pioradazinha. Pois isso aconteceu com Jonas. Se a situação já estava crítica, flutuando em alto mar numa noite escura, agora o grande peixe, a baleia, vem e engole Jonas. Ele está, portanto, dentro do estômago da baleia. E o desespero bate ferozmente. E toda vez que o desespero bate, depois das reclamações, as orações, para pedir para Deus intervir. E Jonas começa a rezar para aliviar a sua situação e tirá-lo daquela situação muito difícil. E termina a primeira noite, nada. Termina o primeiro dia, nada. Segunda noite, nada. Segundo dia, nada. Terceira noite, nada. E Jonas está desesperado. E à medida em que o tempo passa e não tem solução, Deus não faz nada, Jonas vai se desesperando cada vez mais, mas ao mesmo tempo ele vai passando em revista a sua consciência e ele vai observando que todas as coisas ruins que estão acontecendo com ele naquele momento estão fundamentadas tão somente numa decisão inadequada dele, e não querer cumprir com uma ordem que Deus lhe deu. Uma ordem natural, ele tem condição de executar, não foi porque não quis, e agora ele está vendo que tudo aquilo que ele poderia ter feito de bom, resultou num mal muito grande para ele mesmo. 2000 anos depois, aproximadamente, o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, vai nos esclarecer o seguinte: somos responsáveis pelo mal que praticamos, mas também somos responsáveis pelo mal que resulta do bem que deixamos de praticar. Ou seja, todas as vezes que nós temos a oportunidade de fazer o bem, algo útil, produtivo, e não fazemos, o mal que resulta desse bem que não foi feito é de nossa responsabilidade. A lei de ação e reação vai trabalhar para corrigir isso. Então não é só o fato de fazer coisas erradas que nos causam problemas, também é a ausência das coisas certas, das obrigações naturais. Jonas se arrepende então profundamente. Quando ele se arrepende profundamente, algo acontece. Voltando ainda uma vez ao Consolador prometido, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, a partir da questão 990, estuda a questão do arrependimento, que é, evidentemente, algo inerente ao espírito. E os espíritos vão dizer que a gente aqui na Terra tem os nossos arrependimentos, mas os maiores arrependimentos, os grandes arrependimentos, se dão no retorno do nosso espírito ao mundo dos espíritos. Que é quando a gente observa toda a vida que tivemos, aquilo que fizemos de errado e aquilo que deixamos de fazer de certo. E aí nesse instante a dor é máxima em função do peso da nossa consciência. Kardec então pergunta aos espíritos: mas o que acontece então? O espírito, depois desta condição de arrependimento total, pede uma nova encarnação para começar
tudo de novo. Simples assim. Jonas então está arrependido, lava a sua consciência, a sua alma nas lágrimas do arrependimento e Deus lhe dá uma nova oportunidade. Então o grande peixe, a baleia, se aproxima da praia e vomita aquele homem indigesto, vivo ainda na areia. E o que fazer agora, pensa Jonas? Pregar em Nínive. Preciso pregar em Nínive, porque olha o resultado de não ir pregar em Nínive. Jonas vai em Nínive e prega a palavra de Deus durante 3 dias. E durante esses 3 dias ele convence toda a população de Nínive a mudar de comportamento, a assumir novos valores. E trabalha tão bem que ele convence até o rei de Nínive, que baixa novos decretos para novas regulamentações comportamentais nas relações dos moradores de Nínive. Feito o serviço, Jonas vai retornar. Já estamos no finalzinho do 4º capítulo. Retornar para sua terra. E ele está cansadíssimo. E o sol escaldante está torturando ele, e ele vê então no deserto, no retorno, uma grande mamoneira. Sombra enorme, ele se aproxima e senta para descansar e dorme. Rápida e profundamente, Deus se apresenta sem que ele acorde, e Deus seca a mamoneira até a raiz. Esturrica, não há mais mamoneira. Agora galhos e folhas retorcidas que não lhe dão mais sombra, o calor causticante o acorda. E ele olha para a mamoneira, onde tinha antes de dormir uma sombra maravilhosa, só galhos e folhas secas. E ele então, Jonas, amaldiçoa a mamoneira. E aí então Deus aparece para ele. Jonas, você está amaldiçoando uma simples mamoneira que lhe estava dando sombra? Que não faria eu pelos meus filhos de Nínive, que podem fazer muito por mim? Contrapôs a Jonas: você não estava valorizando os meus filhos de Nínive, pagãos, mas estava valorizando um simples vegetal que pode secar a qualquer tempo. Nisso acaba o livro de Jonas, para as nossas reflexões. Ora, qual é o sinal? São vários, segundo a interpretação. Primeiro deles, se nós não utilizarmos das possibilidades que temos para fazer o que precisa ser feito segundo a ordem natural, consequências ruins acontecem. E consequências ruins acontecem não só com a gente, mas também com as pessoas que convivem conosco, porque tudo de ruim que acontece com a gente envolve pessoas do nosso relacionamento, a começar pela própria família. Passamos por estágios de entendimento, outro sinal. Jonas se arrepende. Um dia nós também já passamos por isso, e quem sabe vamos passar muito ainda por isso. São outro sinal. Nós estamos sempre em processo evolutivo, mudando de patamar de entendimento. Ocorre que nós, nos dias de hoje, temos muito conhecimento, inclusive das leis espirituais, através da doutrina espírita. E os espíritos vão dizer que o conhecimento intelectual arrasta o desenvolvimento moral. Então nós outros temos uma oportunidade muito grande de mudar os nossos pontos de vista, os nossos valores, pelo simples fato de conhecermos as leis e a realidade do espírito na qual estamos inseridos, espírito que somos. Mas um grande sinal que nós poderíamos aqui, e não se trata de vingança divina, pelo contrário, é o nosso espírito que está pedindo, é o famoso: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Jonas foi amorosamente chamado por Deus para pregar em nome dele, e ele decidiu não ir. E isso deixou de causar um bem imenso para muita gente. Consequentemente, a tempestade ia alcançá-lo para fazer com que a dor o amadurecesse, de forma que da dor ele tirasse a alavanca para o progresso. Simples assim. Mas se observarmos atentamente, Deus está pedindo para Jonas, e imaginemos nós no lugar de Jonas, simplesmente para fazer algo pelo próximo, que é um filho de Deus, irmão nosso. Então Deus está pedindo para Jonas fazer algo em benefício da humanidade.
Aí começa então a função sapiencial do livro de Jonas, para nós nos compararmos com Jonas, nós que temos os nossos atributos pessoais, nós que temos os nossos talentos, falaremos disso um pouquinho também, e o que temos feito pelo próximo. Quanto de Jonas existe em nós? Quanto temos sido Jonas? Quantas oportunidades no nosso dia a dia temos de sermos bons, de sermos produtivos no bem, e optamos pela inércia, optamos por achar que quem tem que resolver isso é o governo, é fulano, é cicrano, e a gente deixa de fazer. O livro serve para isso, para observarmos que quando nós não fazemos algo de bom para nós e para a sociedade que estamos inseridos, nós enquanto espíritos, nós haveremos de sofrer as consequências negativas do fato. Raciocinemos. No século passado, dois gigantes do psiquismo humano aqui na Terra chegaram a conclusões muito interessantes. Abraham Maslow, um grande expoente das ciências comportamentais, desenvolveu, estudando as necessidades dos seres humanos, desenvolveu o que se conhece por pirâmide de Maslow, uma pirâmide onde ele representa as necessidades dos seres humanos. Na base da pirâmide, porque é a maior área, ele coloca que os seres humanos, a maioria, preferem tão somente satisfação das necessidades básicas fisiológicas: comer, beber, dormir, fazer sexo e assim por diante. Só pensam nisso. À medida em que se sobe na escala evolutiva humana, vão se transferindo os valores para o lado do espírito, de forma que quando se atinge o ápice da pirâmide, as pessoas já estão se realizando enquanto seres humanos, ou seja, enquanto espíritos imortais, com seus valores próprios. Mas a maioria de nós, diz ele, aqui na Terra ainda prefere a base, que é cuidar tão somente de si mesmo, da conservação da vida, de viver para a satisfação das necessidades básicas primárias. Muito pouca coisa além disso. Então Maslow, estudando as necessidades humanas, chegou a uma conclusão, aliás, criou uma conclusão. E ele vai dizer então o seguinte: prestemos atenção, porque tem a ver muito com a gente, com cada um de nós. Diz Maslow: todas as pessoas, todo ser humano que tem possibilidade de ser útil a si mesmo e ao próximo, mas não o faz, todo ser humano que prefere a inércia, o desculpismo, as acusações para não executar, essas pessoas são portadoras da síndrome de Jonas, ou seja, virou doença. É uma doença do espírito. A inatividade dos nossos espíritos é doença. Síndrome de Jonas. Quando nós não preferimos agir, e sim se esconder, fugir. O segundo expoente aqui gostaríamos de nos referir é Alfred Adler. Estudou muito os seres humanos e tratou muito das neuroses e psicoses humanas. E Adler, depois de décadas tratando a natureza humana, chegou à seguinte conclusão, e parece até coisa ditada pelos espíritos da codificação. Diz Adler mais ou menos o seguinte: o ser humano que não pensa no seu semelhante são aqueles que carregam as maiores dificuldades diante da vida e causam os maiores problemas e transtornos na vida alheia. E é no meio desses semelhantes que não pensam no semelhante, desses seres que não pensam nos semelhantes, que acontecem os maiores fracassos da natureza humana. Não é uma conclusão espiritual, não é uma conclusão religiosa. Adler está dizendo que quando nós, enquanto seres humanos, não nos preocuparmos com os outros seres humanos, nós vamos adoecer psiquicamente.
nós vamos adoecer e criar neuroses e psicoses, e consequentemente nós vamos causar problemas àqueles que moram conosco, que vivem conosco, que se relacionam conosco. A solução então está onde? No nosso semelhante, no próximo. Pois essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. Além de todos aqueles fatos que Jesus executou aqui na terra, fenômenos, Jesus deixou uma mensagem toda ela voltada para o próximo. Jesus estabelece para nós como única solução para as nossas vidas, para termos uma saúde integral, uma saúde espiritual, o próximo. O próximo. Fazer para os outros o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Essa é a mensagem de Jesus. A doutrina espírita haveria de nos esclarecer em detalhes. A lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, está em nossa consciência. Na questão 922, quando os Espíritos falam para Kardec da felicidade que é possível ser experimentada aqui na Terra, dizem que parte dessa felicidade possível de ser experimentada na Terra, nunca totalmente, é em função da consciência tranquila. Como a lei de Deus que está na nossa consciência é lei de amor, e amor se coloca em prática com o próximo, nós só teremos felicidade aqui na Terra enquanto trabalharmos em benefício das necessidades, de satisfação das necessidades do próximo. Simples assim. Mas voltemos a Jesus, porque todos nós temos possibilidade de fazer algo por alguém, em maior ou menor escala. Todos nós temos. Na parábola dos talentos, isso fica muito claro. Jesus compara toda a terra, a todo o planeta, a uma terra, uma gleba de terra, um sítio, uma fazenda, um reino, não importa, onde o administrador maior tem que se ausentar, e ele chama 3 administradores de confiança e dá a eles talentos, para que eles administrem a propriedade. 5 para um, 2 para outro e 1 para um terceiro. Depois de um certo tempo, esses talentos que, segundo a parábola, foram distribuídos na sua quantidade, segundo a capacidade pessoal de cada um, esses talentos deverão sofrer prestação de contas. Passa-se um determinado período, quem recebeu 5 talentos devolve os 5 e mais 5, porque trabalhou em cima dos 5, e vai escutar então do Senhor das terras: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, será colocado sobre muito. O que recebeu 2 talentos, lhe devolve 2 e mais 2 que conseguiu trabalhando. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, será colocado sobre muito. E o que recebeu apenas 1 talento, se aproxima do Senhor daquelas terras, e lhe diz: eu sei que você é um Senhor rigoroso, exigente, que quer colher até onde não plantou. Por isso eu tive medo de perder o seu talento e eu o enterrei, e agora estou lhe devolvendo. Servo mau e infiel, deveria ter colocado o meu talento no banco, para que me rendesse juros. Atai-o, jogai-o às trevas exteriores, e tomai dele o talento, dando àquele que mais tem. Porque aquele que mais tem, mais será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É muito simples interpretarmos essa parábola. Os talentos são dados segundo a condição de cada um. Então os talentos que tenho diferem dos talentos de Francisco Cândido Xavier. Claro, o espírito dele é muito diferente do meu. Diferem também de Madre Teresa de Calcutá, é evidente, espírito superior. Cada um de nós recebe, no seu próprio planejamento reencarnatório, os talentos necessários para esta vida, que vai visar o desenvolvimento moral do espírito e vai visar também o desenvolvimento do bem em relação à sociedade na qual estamos inseridos. Significa dizer que nenhum de nós poderá se desculpar de não ter feito isso ou aquilo. Eu não poderei falar que não fiz uma obra de Chico Xavier. Eu não recebi talentos para isso, mesmo porque não tenho competência e capacidade de ter talentos como o dele. Mas eu deveria responder pelos meus talentos. Foram dados pela divindade. É como se Deus aparecesse para mim e falar: olha, você vai lá reencarnar na Terra e vai cumprir com essas ordens. Qual ordem é a ordem de Deus para todos nós? Está na questão 860 do Livro dos Espíritos.
A única preocupação nossa diante da vida, dizem os Espíritos, o nosso único objetivo de vida deveria ser a prática do bem. Está com todas as letras na questão 860 do Livro dos Espíritos. O nosso único objetivo diário, segundo os Espíritos superiores, é praticar o bem, onde quer que nós estejamos. E para isso nós temos os talentos. Se não aproveitarmos, não teremos direito na próxima reencarnação aos mesmos talentos de agora, ou seja, eles serão mais minguados, porque não valorizamos o que recebemos na reencarnação passada. Preocupante. Preocupante porque a gente se volta muito às coisas do dia a dia e esquecemos de fazer o que precisa ser feito. A maioria de nós, como disse Maslow, preferimos a base da pirâmide, a satisfação de nossas próprias necessidades. E esquecemos um pouquinho do próximo. É por isso que Jesus vai dizer que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Jesus está dizendo que o panorama humano é imenso, mas ainda muito pouca gente se presta a trabalhar em nome dele para melhorar a vida de todo mundo. Mas já evoluímos bastante. Nós nunca tivemos tantas entidades no planeta Terra trabalhando para dignificar, para dar uma melhor condição de vida para os seres humanos aqui. Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de entidades e gente pensando no bem. E aqui em Rio Preto, temos centenas e centenas de entidades trabalhando no bem, no voluntariado, ou seja, sem remuneração de qualquer espécie. A pergunta é, em qual dessas entidades eu estou ajudando Jesus a melhorar o panorama humano da Terra? O ser humano assiste, o brasileiro, aliás, assiste, em média, 4 horas de televisão por dia. E nós temos uma dificuldade imensa de acharmos 1 hora por semana para virmos trabalhar aqui no semeador. Está precisando de voluntário aqui, Lúcio? Muito? Seus problemas acabaram. Coloca uma prancheta lá na porta que hoje você vai achar voluntário para todas as atividades. Mas é uma realidade. Todas as entidades precisam de voluntários para desenvolver um pouco mais o bem, para desenvolver um pouco mais o amor, para fazer com que a esperança alheia cresça, para que se alivie um pouco mais as dores do próximo. Em qual dessas entidades nós estamos colaborando? Não precisa ser 4 horas por dia, 1 hora por semana. Por semana. E já se sabe, a ciência médica já sabe que as pessoas que contribuem com apenas 1 hora por semana de coração, a vida espiritual, seja ela numa sessão como essa, ou no trabalho voluntário com muito mais profundidade, vive mais tempo na Terra, em média. Adoecem menos e precisam de menos remédio e menos internação quando adoecem. Então fazer bem para os outros faz bem para a gente. É preciso pensar nisso, pois essa é a proposta de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve meu fardo e suave é meu jugo. O fardo de Jesus é a carga do bem a ser praticado, que resultará em bem para nós. E o jugo dele é da lei de amor. E a lei de amor pede para que a gente faça para o próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Nunca nos esquecendo que isso começa dentro de casa, no lar. É lá que a gente precisa começar a ser bom em primeiro lugar. Um pouco mais tolerante, um pouco mais educado, um pouco mais facilitador das coisas, um pouco mais servidor, um pouco menos cobrador, um pouco menos exigente, um pouco menos reclamão. É lá dentro de casa que nós precisamos começar a ajudar Jesus a implantar o Evangelho na terra. Pois que se não conseguirmos implantar dentro de casa, não teremos experiência para implantar lá fora. Muito embora às vezes é mais fácil lá fora do que dentro de casa, mas nós nunca estamos no lugar errado, estamos sempre reencarnados no lugar certo, segundo a proposta dos nossos espíritos, como bem disse Jesus ao doutor da lei Nicodemos: o espírito sopra a vida onde quer.
Ou seja, nós nascemos onde pedimos, consequentemente com as pessoas que pedimos, que temos necessidade de conviver para justamente nos reconciliarmos com elas. E não é possível nos reconciliarmos com elas se não fizermos para ela o que gostaríamos que fosse feito para nós. Temos sido Jonas? É preciso rever os nossos conceitos, porque nós nunca sabemos quando haveremos de desencarnar. E a cada minuto que temos à disposição aqui, ele é propício para que a gente faça o bem. Precisamos lembrar de algo. Jesus vai dizer, há 2000 anos atrás, ele vai ditar para nós a parábola dos trabalhadores da vinha, ou dos trabalhadores da última hora, onde ele mostra que a divindade tem mandado de hora em hora mensageiros para convidar a gente para o trabalho no bem. É a lição da parábola. Então, na primeira hora, 6 horas da manhã, uma turma já aceitou. Às 7, às 8, às 9, até a 1/10 hora, às 5 da tarde, o dia na parábola se encerra às 6. Sai o representante legal para convidar trabalhadores para a vinha, para receber o mesmo que aqueles que começaram na primeira hora a receber. Ou seja, a consciência tranquila. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Num raciocínio raso, apenas para ilustrar, nós poderíamos dizer que se Jesus falou última hora há 2000 anos atrás, hoje é o último minuto. Porque nós estamos passando por um processo de renovação da terra, onde os espíritos já vinculados ao Evangelho e que anseiam por um mundo melhor, já trabalhando por ele, terão acesso e direito ao mundo de regeneração. Aqueles que ainda não pegaram para valer e que ainda relutam em ser bons, infelizmente terão que experimentar mundos piores do que a terra. Em condição pior. Porque o mundo de regeneração, não nos iludamos, os mansos herdarão a terra. Ora, mansos são as ovelhas de Jesus, não os lobos. Então eu preciso me transformar numa ovelha. A ovelha é mansa, é humilde, é família. Se nós não fizermos isso, mundos inferiores. Não é castigo, é uma questão de sintonia. E aí a gente terá necessariamente que fazer nesse mundo aquilo que deixamos de fazer aqui. Ou seja, vamos chegar lá em condições melhores do que aqueles que lá estão, tornando-nos então instrumento de progresso daquele mundo. Ou seja, fazer todo o progresso moral e intelectual, moral e tecnológico no mundo em que nós formos. Só para termos uma referência. Que tipo de mundo é? É um mundo sem tecnologia. Nenhuma tecnologia. Na minha época de infância, eu não era espírita, eu tinha um medo danado do inferno, porque era fervente. O inferno mudou muito. Hoje o inferno é um mundo sem celular. Pois é, ir para um mundo pior que a Terra é ir para um mundo sem tecnologia, que você não terá um celular nas suas mãos. Você terá que inventar toda a tecnologia para ter um celular em suas mãos. Simples assim. E é lei natural isso. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores deixam o mundo dos espíritos e vêm até o mundo dos encarnados. Eles encarnam, não é reencarnam, palavra dos Espíritos, eles encarnam para fazer a lei de Deus ser conhecida, ou seja, para que nós tiremos proveito e cresçamos. E na questão 888A do Livro dos Espíritos, São Vicente de Paula diz textualmente: o espírito não pode se enganar, ele não pode esquecer que assim como acima dele esteja encarnado ou desencarnado, acima dele tem aqueles que o ajudam a progredir, tem ele o mesmo a fazer com aqueles que estão abaixo dele. Então, o socorro às necessidades humanas é lei natural. E se nós teimarmos contra a lei natural, haveremos de passar pelo sinal de Jonas. Para encerrarmos as nossas reflexões, apenas mais um detalhe. Às vezes,
a gente começa a trabalhar nesta casa espírita, naquela casa espírita, naquele ambiente voluntariado, e aí as pessoas que tomam conta são muito chatas, pegam no pé, são exigentes, são impacientes, são intolerantes, e aí a gente acaba abandonando o barco, e vamos pulando de barco em barco. Ora, quem toma conta da esquadra toda de barcos é Jesus. E quando nós estivermos trabalhando no voluntariado, em qualquer lugar que seja, por mais exigente que sejam as pessoas que trabalham conosco, ou mais chatas, não é para elas que estamos trabalhando, é para o Senhor Jesus. Tenhamos isso em mente. E aí então o desafio será conviver com essas pessoas e ainda praticar o bem. E quanto mais difícil for, maior é o mérito. Quanto mais complicado, mais meritório. Jesus deixou isso muito claro, haverá uma recompensa para cada um de nós. Então diz Jesus: passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, estive doente e me foste ver, estive preso e me visitastes, fui estrangeiro e me hospedastes. Senhor, quando foi que fizemos a um desses? Quando foi que fizemos isso a você? Quando fizeram a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus está garantindo que o bem nunca se perderá, e pela lei de ação e reação que ele representa junto de nós, nós sempre receberemos de acordo com as nossas obras, sejam boas, sejam más. Ou, como diz o grande doutor Aguinaldo de Palas Vasconcelos, se o malandro soubesse o quanto é bom para ele ser bom, ele seria bom até por malandragem. Que comecemos assim, sendo bom, intencionando fugir do inferno, uma vida sem celular. Que sejamos bons para não sofrermos as consequências do mal que resulta do bem que não se faz. Que sejamos bons para sermos bons, porque a gente vai pegando gosto, e aí a gente vai entendendo a mensagem de Jesus, que tem sido estudada fartamente e profundamente pela doutrina espírita. Não nos iludamos, só há uma solução para os nossos problemas: trabalhar no bem, em nome de Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.